Paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, bom estarmos aqui para falar da palavra do Senhor, com um tema tão interessante, arrebatamento, eternidade. Nós estamos tratando desse assunto aí, e eu quero falar então hoje sobre algo muito importante. Não deixe para a última hora. Eu sei que diante da nossa vida e da nossa correria do dia a dia, às vezes a gente fica procrastinando algumas coisas, não é assim? Às vezes, diante das dificuldades, diante das limitações, a gente fica procrastinando. Depois eu resolvo isso, depois eu vejo isso. Infelizmente, isso acaba, muitas das vezes, trazendo um prejuízo lá na frente. Porque tem um ditado que diz que a gente acaba empurrando com a barriga aquela situação. E lá na frente, às vezes, aquilo se complica de tal forma que traz um prejuízo. Quando é um prejuízo material, o que acontece é que às vezes a gente fica triste, mas muitas das vezes há um prejuízo espiritual. E quando o tema é arrebatamento e eternidade, eu não posso ter prejuízo espiritual. Vamos à palavra do Senhor Jesus? Efésios capítulo 5, versículo 14, diz assim: pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Olha o versículo seguinte: portanto, vede prudentemente como andais, não como insensatos, mas como sábios. Pois é, não deixe para a última hora. Vida espiritual eu não posso deixar para depois, eu não posso procrastinar, eu não posso ficar remediando a situação. Vida espiritual eu tenho que estar afinadinho com aquilo que o Senhor tem sobre a minha vida. Eu preciso entender isso. O contexto de igreja se retrata diante disso, de a gente estar caminhando no mesmo propósito, indo a Jerusalém Celestial. Eu preciso entender isso como um contexto de igreja, de vida cristã, de estar junto com os irmãos, de não ficar deixando para depois aquilo que precisa ser feito. Como eu falei, humanamente falando, às vezes a gente acaba procrastinando e deixando algumas coisas. Mas espiritualmente falando, eu não posso fraquejar na fé. Eu não posso deixar algumas coisas para depois, coisas que eu tenho que fazer hoje, posicionamentos que eu tenho que tomar hoje. Por quê? Porque a nossa vida é ligeira demais, ela passa muito rápido. Eu não sei até quando eu vou poder estar vivenciando humanamente falando. Só Deus sabe o dia e a hora. Ou Ele vai voltar antes, ou Ele vai me chamar ainda sem Ele ter voltado para buscar a igreja. Isso é uma realidade, isso é um fato. Então, diante de tudo isso, eu não posso deixar para depois, eu não posso deixar para a última hora. Eu tenho que fazer aquilo que precisa ser feito todos os dias diante da minha vida espiritual. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz desde o momento que eu coloco ela em prática. Se eu não coloco ela em prática, ela não tem efeito algum. Já vi quando você vai ao médico, você precisa de algo, você está passando mal, e você vai lá, e aí o médico te examina e fala assim, ó, você tem que tomar esse remédio, tem que fazer isso, enfim. Você sai de lá com a receita na mão. Mas se você não botar em prática, não vai trazer resultado. A mesma coisa é a palavra de Deus. Se eu não vou colocar em prática aquilo que eu entendo e compreendo, que eu leio, que eu escuto, eu não colocando em prática, não vai adiantar. Então, assim, eu preciso colocar em prática. Eu não posso deixar para depois. Eu não posso remediar aquela situação, mas eu tenho que fazer acontecer. Então, diante desse tema, arrebatamento e eternidade, eu não posso ficar procrastinando com a minha vida espiritual. Isso é um alerta para a sua vida e para a minha vida. Muitas das vezes a gente, diante de circunstâncias dessas, de pessoas que já caminharam com o Senhor Jesus, que conhecem a palavra de Deus, conhecem a libertação da palavra de Deus, muitas das vezes a gente fala com essas pessoas, elas falam assim, hoje não, depois, outro dia eu vejo, eu não estou preparado ainda, eu preciso melhorar nisso, eu preciso fazer aquilo, enfim, e ficam procrastinando diante da vida espiritual. É um alerta para a sua vida e um alerta para a minha vida, que todos nós temos que permanecer de pé, acordados. Esse versículo retrata isso. Desperta, ó tu que dormes. Quando eu vou lá para 1 Coríntios, e quando é o contexto de ceia do Senhor, ele retrata isso novamente. O apóstolo Paulo retrata isso falando, por isso que há entre vós muitos que dormem, por isso que há entre vós muitos fracos e doentes. Por quê? Porque não discerniram o corpo do Senhor. Não entender o que estar na presença do Senhor, ter comunhão com o Senhor Jesus. Nós precisamos estar em comunhão com o Senhor Jesus, comunhão com a igreja e também com o Senhor Jesus. Isso é uma realidade. Então, cuidado com a sua vida, não deixe para a última hora. Vai dar tempo. Se Jesus voltar, estão falando que ele vai voltar, mas quando ele voltar vai dar tempo de eu pedir perdão a ele. Cuidado.
Tem duas situações aí. Uma, espiritualmente falando, que a palavra de Deus diz que ele voltará e será como um piscar de olhos. Você já parou, então, para piscar o seu olho, como é rápido? Como é tão rápido que não dá nem para falar assim, me perdoa, Senhor Jesus, eu errei. Não dá. Isso é uma questão espiritual. E a questão física também, porque a gente não sabe. Às vezes você vai deitar, vai dormir e não sabe se vai acordar. Pode acontecer. Então, cuidado com tudo isso. Não deixe para a última hora, não deixe para depois. Não deixe para resolver a tua questão de vida espiritual depois. Resolva agora. Está no tempo, está no momento, está na hora de você reconhecer Jesus como teu único e suficiente Salvador e permanecer firme e constante diante daquilo que Ele é na sua vida. Vamos estar orando sobre isso? Senhor Jesus, eu sei, meu Pai, que muitas das vezes nós ficamos procrastinando, deixando para depois, Senhor, para resolver algumas coisas da vida. Mas diante da vida espiritual, nós não podemos, meu Pai, vacilar e nem deixar para depois. Temos que tomar um posicionamento para que o nosso nome esteja escrito no livro da vida e que a gente possa permanecer firme e constante no Senhor. Que isso seja uma realidade em nome de Jesus. Amém? Aceite a Jesus como teu único e suficiente Salvador. Fique firme e constante em nome de Jesus. Deus te abençoe. Amém.